convidar você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Preste atenção nas palavras finais de Josafá. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O Senhor nos abençoe através da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade, meu Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre jejum, entendendo a importância, entendendo a urgência desta poderosa arma na guerra espiritual que nós enfrentamos quase todos os dias. Se nós não entendermos contra o que estamos lutando e qual a arma pode ser utilizada, seremos facilmente destruídos. Na semana passada, eu peço que coloque na tela, por favor, Marcos capítulo 2, versículo 2. Nós terminamos o culto na semana passada falando sobre esta passagem. Ninguém põe, perdão, eu falei 2, né? Marcos 2, 22.
Eu fiz a referência errada. Marcos 2, 22. Terminamos semana passada falando sobre o que Cristo disse nesta passagem. Cristo disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus quer fazer mudança na nossa vida. Você pode dizer amém? Mas para que isso aconteça, Ele tem que encontrar em nós uma vida que esteja disposta a mudar. Pessoas que não querem ser mudadas, pessoas que não permitem que o Espírito Santo faça mudanças na sua vida, elas são comparadas aos odres velhos, que se romperão na primeira tentativa de mudança que o Espírito Santo de Deus fizer na sua vida. E quando o odre velho ele se rompe, ele perde a sua essência, ele perde o vinho que representa o Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a jornada da vida cristã, ela se baseia no fato de que a nossa vida está sendo constantemente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém para isso? Esta mudança, ela é diária e contínua, e ela vai durar até o último dia da sua vida, até o último suspiro. Haverá a necessidade de mudança na minha e na sua vida, porque nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Perfeição somente na glória, mas nós ainda não estamos lá, nós estamos aqui. Então haverá sempre necessidade de mudança, e o jejum é também uma ferramenta muito importante para que haja mudança na nossa vida. A Escritura ensina que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, e esta luta ela também é constante todos os dias. Quando você acorda, você já acorda com essa luta sendo travada dentro de você. A sua carne quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. Deus quer agir na sua vida, mas a sua carne quer fazer exatamente o contrário daquilo que Deus quer fazer. Como vencer essa batalha que acontece dentro de você? Carne e Espírito lutam todos os dias dentro de você e de mim. Amém? Todos os dias. Como vencer essa batalha? A única maneira de vencer esta batalha é atacando o lado que desagrada a Deus. E numa batalha entre carne e Espírito, qual é o lado que sempre quer desagradar a Deus? Entre carne e Espírito, qual é o lado que sempre quer desagradar a Deus? A carne. E como é que você luta contra a carne? Mortificando a carne. E como você mortifica a carne? Jejuando, enfraquecendo a carne. A única maneira de vencer esta batalha é enfraquecendo a carne. E a única maneira de enfraquecer a carne é jejuando. Quem não jejua está alimentando a carne. E na batalha da carne contra o Espírito, a carne sendo fortificada, quem vai prevalecer? Quando a carne ela é fortificada, quem você acha que vai prevalecer? A carne. É por isso que você vê hoje uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas que fazem coisas que não condiz com a palavra. Pessoas que... Isso já tem tempo. Mais uma vez eu estava vendo uma reportagem de 3 homens que foram presos numa estrada federal.
que estavam fazendo transporte ilegal de armas. E quando a polícia abordou, o que saiu na manchete? 3 homens foram presos transportando armas ilegalmente. Aí disseram, era um pastor e 2 diáconos. O homem se identificou como pastor e os outros 2 como diáconos. Eu pergunto a você, isso condiz com a vida cristã? Isso condiz com a vida cristã? Claro que não. Então, nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas que afirmam que são cristãs, afirmam viver pela palavra, mas que na prática fazem coisas que Deus abomina. Por quê? Porque a carne está sendo alimentada ao invés de ser o quê? Mortificada. Alimenta a carne para você ver. Dá tudo que ela quer. E sabe o que vai acontecer? Você vai criar um monstro. O que acontece se você pegar uma criança pequena e fizer tudo o que ela quer? O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer e vai se tornar um adulto responsável, educado, que respeita os mais velhos, que cumpre seus horários, não é isso? Ah, não? Porque se você alimenta a carne vai prevalecer nessa batalha. Então, quando Jesus estava falando sobre odres, ele estava falando justamente isso. Nós precisamos estar prontos para a mudança. Quando uma mulher foi trazida à presença de Jesus para ser julgada pelo crime de adultério, as pessoas olharam para Jesus e disseram: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, mas o que o Senhor diz? O que Jesus estava fazendo? Você já leu o texto? O que Jesus estava fazendo? Abaixado, desenhando no chão. E aqueles homens trouxeram aquela mulher para ele, para que ele desse o seu parecer, e Jesus, abaixando com o dedo, com o rosto olhando para o chão e desenhando no chão, ele disse: concordo. Se a lei diz que ela tem que ser apedrejada, apedreje, mas que atire primeiro aquele que não tem pecados. E o texto diz que um a um aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher, elas fizeram o quê? Elas começaram a ir embora. Por quê? Porque ao olhar para a mulher, eles só viam o pecado dela, mas quando Jesus os fez olhar para si mesmos, eles começaram a enxergar o seu próprio pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas quando aquelas pessoas foram embora, Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela: filha, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: eles foram embora. E o que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela, igreja? Vá e não peques. O que isso quer dizer? Mude. Seja transformada. A vida que você está vivendo, ela não serve para o reino de... O Senhor te deu perdão hoje. Jesus disse para aquela mulher: os seus pecados foram perdoados. Agora vá e não peque mais. Meus irmãos, nós precisamos entender que todos os dias o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer mudança na nossa vida, mas para isso a nossa carne precisa ser mortificada. Senão a mudança não vai acontecer. Jejum não é uma varinha mágica. Eu vou jejuar e todos os meus problemas vão desaparecer, pastor. Jejum não é isso. Jejum é uma preparação.
Quando você entra em jejum, você começa a mortificar a carne para que o Espírito Santo de Deus prevaleça sobre a sua vida. Você pode dizer amém? A resposta às orações, ela flui melhor quando jejuamos. Porque quando nós jejuamos, nós estamos liberando o nosso espírito dessa batalha contra a carne. Quando você jejua, as suas orações, elas vão fluir, porque o Espírito vencerá a batalha contra a carne. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quando nós jejuamos, nós estamos removendo o entulho da carne. Você sabe o que é entulho? O que é entulho? O que é entulho? Alguém aqui já peneirou areia? Nunca peneirou areia? Pastor, eu nasci rico, nunca fiz isso. Nunca brincou de peneira na praia? Quando você peneira, a areia que está limpa, ela passa. O que é que fica? O que não serve. E o que você faz com o que não serve? Agora imagine que depois de cada vez que você peneirar, que você pegasse esse entulho e guardasse no seu bolso. Você já fez obra na sua casa? Quebrou alguma coisa na sua casa já? Sim ou não? Quando você quebrou, o que sobrou? Entulho. O que você faz com o entulho? Mas antes de jogar fora, você tem que fazer o que com ele? Você tem que arrumar um espaço para ele. Não é verdade? Nós estamos com entulho aqui na igreja de obra. A gente abriu o chamado. Estamos esperando até hoje, né? Está um entulho ali, ocupando espaço. Não serve para nada. Eu acho que ele estava esperando para a pregação de hoje. Essa semana a Colômbia vai vir buscar ele. Mas o entulho está ali, você já viu, coberto com plástico azul? Quem já viu? Ou vocês passaram e não repararam? Quem reparou? Gente, estou preocupado. Está ali, ó. Um plástico. Aquilo ali é enfeite, pastor. Não, aquilo ali é entulho. Está ocupando espaço. Não serve para nada. Mas está ocupando espaço. E assim é com a gente. Os entulhos da nossa carne, eles estão na nossa vida, ocupando o quê? Espaço. Mas eles estão ocupando um espaço que era para estar preenchido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é que está lá ocupando espaço? Entulho. É o jejum, né? O jejum é o 17:46, né? Que vai vir remover. O jejum vai tirar o entulho que está ocupando o lugar do Espírito Santo, para remover de lugar aquilo que está te atrapalhando, para que quando você ore, a sua oração flua na presença do Senhor. Mas tem que remover o entulho. Entulho dentro de casa, ele não serve para nada. Aliás, ele serve sim para atrapalhar a sua vida. Entulho só serve para atrapalhar. Então nós precisamos jejuar, meus irmãos, para remover o entulho da nossa carne. Porque o entulho só vai enfraquecer a nossa fé. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 21, bote na tela, por favor. Quando Jesus Cristo disse, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, Jesus estava respondendo aos discípulos por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles não conseguiram expulsar o demônio porque havia entulho. Havia entulho que precisava ser removido. Entulho. O jejum, ele nos ajuda a liberar a fé. Quando você jejua, você começa a perceber que a fé no Senhor, ela brota de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural.
O jejum é a arma que vai nos dar vitória sobre o inimigo na autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer amém? O jejum é uma arma de vitória, mas que muitos cristãos pararam de usar, ou talvez nunca tenham feito um jejum na vida. O jejum em si, ele não te faz vencer, mas ele libera a fé para o combate. Quando você jejua, a tua fé, ela é fortalecida. Você começa a perceber a autoridade do nome de Jesus que foi delegada sobre você. Meus irmãos, o próprio exemplo de Cristo nos mostra isso. Ele foi até João Batista para ser o quê? Ó, a dica está no nome, tá? Ele foi até João Batista para ser o quê? Gente, estão na dúvida ainda, né? Jesus foi até João Batista para quê? Para ser batizado. E enquanto ele estava sendo batizado, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre Jesus, sim ou não? Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois desse momento em que Jesus vai até João para ser batizado nas águas e recebe o Espírito Santo de Deus, o que acontece com Jesus? Jesus vai até João, é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, e depois o que acontece com Jesus? Ele é levado para onde? Para fazer o que no deserto? Para dar uma voltinha, andar de bugre, né? Pegar as dunas. Jesus foi para o deserto fazer o que, gente? Por quê? Carne. Jesus era Deus, mas ele também tinha um corpo de carne. Ele foi para o deserto mortificar o quê? A carne. 40 dias. 40 dias. E quando ele sai do deserto, ele começa a pregar a palavra. Se Jesus jejuou, por que você acha que você não precisa? Por que você acha que você está isento de praticar essa disciplina espiritual que é tão importante na batalha que nós enfrentamos para mortificar a nossa carne, para remover o entulho, para nos conectar a Deus e nos fazer ver a fé de uma forma mais forte, de recebermos autoridade no nome de Jesus Cristo? Você pode dizer amém? Falamos sobre Esther, que teve que comparecer diante do rei, porque o povo judeu estava sendo ameaçado. E Esther disse: olha, mas eu não posso aparecer diante do rei de qualquer maneira, porque senão eu posso ser morta. Mas o seu tio falou: talvez você tenha sido levada à condição de rainha para este fim, de salvar o povo. E ela disse: então proclame um jejum durante 3 dias, eu e as minhas servas também vamos jejuar 3 dias, e no final dos 3 dias eu vou comparecer na presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, depois dos 3 dias, o rei usou de misericórdia com ela, mandou que ela se aproximasse e perguntou: o que você deseja? Então ela pôde falar com o rei. Ela marcou um jantar, e no jantar ela explicou tudo o que estava acontecendo. É óbvio que eu estou resumindo a história. E o homem que estava sendo o pivô de toda aquela perseguição aos judeus, ele foi para a forca, e o povo de Deus foi salvo. Mas tudo começou com o que, irmãos? Com jejum. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, texto que nós lemos hoje.
Judá estava lá na sua terra, cuidando dos seus negócios, cuidando do seu povo. O rei Josafá estava lá, conduzindo a vida do povo. De repente, se levantam contra ele duas nações. No versículo 1, diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para tomar um cafezinho com Josafá. Tem aquele quadro lá no cafezinho com aquele apresentador do Globo Esporte, né? Eles vieram tomar um cafezinho com Josafá, é isso? O que diz a palavra de Deus? Eles vieram para fazer o quê? Guerra. Josafá estava lá cuidando da sua vida, cuidando do seu povo, tocando o reino, e de repente duas nações se levantam para fazer. Já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido? Você está lá cuidando da sua vida, cuidando dos seus negócios, cuidando da sua família, cuidando da sua casa. De repente o inimigo se levanta e vem fazer o que contra você? Guerra. Já aconteceu com você? Só acontece comigo, gente. Meu Deus, não acontece contigo não? Com quem acontece isso aí? Levanta a mão. Ah, bom. Falei, pensei que eu era o único. Você está lá cuidando da sua vida, dos seus afazeres, do seu negócio, da sua família. De repente o inimigo vem, se levanta e quer fazer guerra. Quer brigar contigo. Você fala, gente, eu não quero brigar com ninguém. Eu não quero fazer guerra com ninguém. E Josafá estava lá na dele. Então eles vieram, alguns homens vieram e avisaram a Josafá: ó, Josafá, tem uma grande multidão que está vindo contra Judá. Estou no versículo 2. Do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Josafá, uma grande multidão se levantou, eles já estão perto, já estão chegando. Josafá tomou conhecimento da guerra, já com o inimigo batendo a sua porta. Versículo 3. Então Josafá teve o que, irmãos? Josafá teve o que? Absolutamente normal isso. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante de uma notícia ruim, é normal que a gente sinta o quê? Que a gente sinta medo. Nós somos seres humanos. É normal sentir medo. O problema é o que você vai fazer depois de sentir medo. Sentir medo é normal. Agora, ficar preso no medo, isso não é normal. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que um homem foi numa igreja e ouviu alguém falar assim: tem uma pessoa aqui que o demônio mandou dizer que está te esperando ali na esquina da sua casa. O homem não queria nem voltar mais para casa. Eu vou mudar o trajeto, porque se eu passar pela esquina o demônio me pega. Gente, sentir medo é normal. O que a gente não pode fazer é paralisar. O que a gente faz depois que a gente sente medo? Josafá, ele teve o quê? Preste atenção no texto. Josafá, ele teve o quê? Mas ele parou no medo. O que ele fez? Ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Vou buscar o Senhor. Pode deixar no versículo 3, por favor. Ele decidiu buscar o Senhor. Ele teve medo, e é normal cada um de nós sentir medo, amém? Mas você não pode paralisar com o medo. Depois do medo, você tem que tomar uma decisão. E qual foi a decisão de Josafá? Vou buscar o Senhor. O que ele faz? Ele proclamou o que, igreja? Um jejum. Para quem? Ele proclamou um jejum para quem? Está escrito aqui, Ele proclamou um jejum para todo mundo, para o reino inteiro.
Meus irmãos, a única maneira de vencer as ameaças que se levantam contra você é através da busca ao Senhor. Nenhuma batalha que você vai enfrentar, ela vai ser vencida se você não buscar o Senhor em jejum e oração. Ah, pastor, mas eu estou orando. Não basta, você tem que orar e jejuar. Se é uma batalha que você está enfrentando, você tem que orar e jejuar. Eu não estou falando de problemas que você consegue resolver, eu estou falando de batalhas. Batalhas precisam ser vencidas através de jejum e oração. Josafá estava diante de uma batalha que ele sabia que não tinha condições de vencer. O texto a gente leu, ele disse: eu não tenho condições de vencer essa batalha. Na oração, ele disse aqui, no versículo 10, e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há o quê? Josafá estava dizendo: Senhor, eles foram poupados. Quando o povo invadiu essas terras, eles foram poupados, e agora eles estão nos recompensando assim, se levantando contra nós. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Versículo 12, porque em nós não há o quê? Força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E às vezes, meus irmãos, batalhas se levantam contra nós, contra as quais nós não temos forças. A batalha é maior do que a gente. A luta é maior do que nós. Josafá continuou: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá teve medo? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele ficou paralisado no medo? Ele foi buscar o Senhor. E quando ele foi buscar o Senhor, ele proclamou um jejum. E depois de proclamar um jejum, o que ele fez? Ele foi orar. E ele colocou tudo nas mãos de Deus. Senhor, este povo foi poupado e agora eles querem nos destruir. Nós não temos condições de resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, jejum e oração. Jejum e oração. Sabe o que acontece depois disso? Sabe o que acontece depois de jejum e oração? O que você acha que acontece? Depois de jejum e oração, o que você acha que acontece? Versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15, Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham. O que acontece depois de jejum e oração? O que acontece depois de jejum e oração, igreja? Deus responde. Só que Josafá, ele ficou com medo, mas ele não parou. Ele conclamou um jejum e ele foi orar. E quando ele orou, sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Meus irmãos, eu quero que você lembre de uma coisa: o jejum, ele não muda Deus. Antes do seu jejum, ele continua sendo quem? Deus. Durante o seu jejum, ele continua sendo quem? Deus. E depois do seu jejum, ele vai continuar sendo quem? Então o jejum não muda Deus. O seu jejum não vai tornar Deus mais forte. Isso é uma heresia. Não há nada que um ser humano possa fazer para ajudar Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então o que acontece no jejum, pastor? Já falamos, o jejum, ele libera o seu espírito. O jejum, ele mortifica a sua carne. O jejum te torna mais sensível à voz e ao agir de Deus. Então, se o jejum, ele não muda Deus, mas muda quem nós somos. Se o jejum libera o meu espírito, se o jejum mortifica a minha carne, se o jejum me torna mais sensível à voz e ao agir de Deus, o que eu tenho que fazer, irmãos? Jejuar. E por que não jejuamos? Por que não jejuamos? Você acha que o inferno quer uma igreja jejuando? Sim ou não? Então ele vai colocar distrações. Primeiro ele vai, quando você sair desse culto, ele vai dizer: esse pastor só fala bobagem. Se é que já não tenha falado. Isso aí é bobagem. Isso aí não serve para nada. Jejum não serve para nada. Jejum é coisa do Antigo Testamento. Vai jejuar para quê? Vai ficar com fome. O que você vai ganhar com isso? Ele também vai fazer você achar vídeos na internet que vão falar contra o jejum. E aí você vai dizer: poxa, o pastor falou sobre jejum, mas esse outro aqui está falando que não precisa fazer jejum. Não vou fazer não. A carne quer fazer jejum, gente? Então ela vai procurar respaldo para não fazer jejum. Mas a Bíblia toda, ela aponta para o mesmo caminho. Nós precisamos mortificar a carne para liberar o Espírito. Então o inferno não quer uma igreja jejuando, e ele vai criar distrações para que você comece e pare, ou para que você talvez nem comece. E aí começam os questionamentos: mas pastor, eu tomo remédio. Pastor, mas eu tenho prescrição médica. Pastor, mas isso, mas aquilo outro. Todo mundo pode fazer jejum. Todo mundo pode. O que você não vai conseguir fazer se você nunca jejuou na sua vida, aí você vai falar assim: pastor, eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Vai morrer. Vai morrer. Pastor, eu vou começar logo com 3 dias. Vai morrer. Porque o jejum ele tem que ser progressivo. Se você nunca fez,
Você tem que começar aos poucos. É igual a pessoa sedentária que vai para a academia. O que acontece com a pessoa sedentária que vai na academia? Primeiro dia de aula, ela quer fazer o quê? Quer tirar onda. Ela vai lá, o professor fala assim: olha, começa com 10 quilos, pode botar 20. Eu aguento. Aí fica lá fazendo exercício com 20, aí vai para outro equipamento, o professor fala: aqui é 15, bota 30. Eu sou brabo. No dia seguinte não sai da cama cheio de dor. Vai ter que tomar Dorflex na veia. Por quê? Porque o corpo não estava preparado. O jejum é a mesma coisa. Se você nunca fez jejum, comece com pequenas porções. Comece com uma parte da manhã. Pastor, eu vou acordar e vou fazer jejum até a hora do almoço. Amém, faça isso. E passado um tempo, quando você conseguir ir até a hora do almoço, tente ir até a hora do café da tarde. E depois tente ficar o dia inteiro. É aos poucos. Ah, pastor, mas eu tomo remédio, preciso me alimentar. Então se alimente, toma o seu remédio e entre em jejum o período que você puder. Mas se a igreja não jejuar, o mover de Deus não vai descer. Meus irmãos, nós tivemos recentemente uma grande batalha espiritual. O Senhor nos livrou de um espírito de divisão. Essa igreja está passando por um momento muito especial. A gente percebe a unidade do povo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O que você acha que o inimigo vai fazer? Você já viu Satanás desistir de alguma coisa? Sim ou não? Jesus diz que quando uma pessoa é liberta, os espíritos malignos que saem dela, o que acontece com eles? Eles vão dar uma volta. E aí o que eles fazem? Passado um tempo, eles voltam para quê? Para ver como é que está a situação. Se a casa estiver limpa, mas estiver vazia, o que Jesus disse que iria acontecer? Eles iriam voltar. E se voltassem, o que aconteceria com aquela pessoa? O estado dela ficaria 7 vezes pior. A mesma coisa se aplica à igreja. A nossa igreja foi liberta e eu glorifico a Deus por isso, amém? Mas nós precisamos vigiar, porque Ele vai voltar para tentar se infiltrar novamente. E nós precisamos estar em vigilância. E como a gente faz isso? Jejuando e orando. Meus irmãos, deixa eu ver o horário, eu quero encerrar esta série sobre jejum, desafiando você. Eu quero desafiar a igreja a entrar num movimento de jejum. Como é que vai ser isso, pastor? Todos os dias, eu creio que terá alguém jejuando. Eu não posso dizer quantos dias você vai fazer. Eu não posso dizer quanto tempo você vai fazer. Mas eu quero desafiar você a começar a partir de amanhã a entrar nesse movimento de jejum. Mas pastor, nós vamos jejuar pelo quê? Pela nossa igreja, pela unidade da nossa igreja. Este propósito de jejum, eu quero que você vá até o final do ano. Ah, pastor, mas final do ano tem rabanada. Quando você entregar o jejum, você come rabanada, irmão. Amém?
Eu estou pedindo para você não comer rabanada, eu estou pedindo para você jejuar. Durante o jejum você não vai comer rabanada, mas quando entregar o jejum você come. Come com moderação, mas come. Meus irmãos, não é fácil. Eu fiz um propósito com Deus já há algum tempo, onde todo domingo eu venho para a igreja em jejum. Não é fácil, é uma luta. Quando eu chego aqui na igreja, vem o cheiro do café. Ai, meu Jesus. Distrações. Tudo para tirar você do foco. Mas o propósito, ele é maior do que eu quero. Posso ouvir um amém? Quando você tem um propósito, quando você tem um alvo, as outras coisas, elas ficam pequenas. Eu já falei aqui, eu sou viciado em doce, gente. Sabe quantas vezes na minha vida eu fiquei sem comer doce? Nunca. Minha mãe fazia bolo para fora. E sabe qual era a maior alegria nossa? Era rapar a panela onde ela fazia a massa, onde ela fazia o recheio. A gente já contava com aquela sobra. Aí sabe o que aconteceu? Ela um dia descobriu uma colher, pão duro, na época chamava Egoísta. Eu odiava aquele troço. Ela passava aquele negócio na panela, não sobrava nada para a gente. Eu confesso que um dia quase que eu joguei aquilo fora, mas falei, não posso fazer isso. Gente, eu não era crente, era criança, tá? Então eu cresci dentro de uma casa que tinha bolo todo dia. E esse ano eu fiz um propósito com Deus. Não foi fácil. Foram muitos os momentos difíceis, mas eu falei, Senhor, o propósito é maior do que eu quero. Aonde o Senhor quer nos levar é maior do que as minhas vontades. Não é impossível, gente. Fazer um propósito com Deus não é impossível. A gente se escora nas nossas limitações, a gente se escora nas nossas dificuldades e a gente vai deixando, e a luta ela só vai aumentando. Existe uma frase antiga que diz assim: se você quer paz, já escutou essa frase? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Não existe paz sem guerra, não existe vitória sem luta. E como que a gente vai vencer? E como que a gente vai chegar lá? Nós estamos, meus irmãos, num projeto de implantação das células. Famílias estão sendo restauradas. Vidas estão sendo alcançadas, pessoas que não pisariam aqui na igreja estão ouvindo a palavra do Senhor. E você acha que o inimigo ele está o quê? Ele não quer isso. Só que ele se lascou porque Deus quer. Mas o nosso papel é lutar. E como a gente vai lutar? Jejuando. Jejuando pela unidade da nossa igreja. Jejuando pelas células. Jejuando pelas famílias que abriram as suas casas. Jejuando pelos líderes de célula. Nós temos que entrar nessa batalha. Posso ouvir um amém? Porque senão essa batalha fica só comigo e com a minha esposa. A gente tem batalhado já há 7 anos, meus irmãos. São 7 anos de batalha intensa e contínua. Está na hora da igreja entrar nessa batalha. E eu quero convocar você, guerreiros e guerreiras de Deus, homens e mulheres de oração,
Eu quero conclamar você, como Josafá conclamou o jejum em toda Judá, eu quero conclamar um jejum para toda a igreja da Taquara. E eu creio, pode deixar, depois eu pego. E eu creio, como nós começamos esta série, Josué, capítulo 3, versículo 15, pode colocar aí, por favor. Como nós começamos, eu quero concluir. Josué 3, 5. Nós começamos essa série sobre jejum nesse texto e vamos concluir no mesmo texto. O que Josué disse ao povo? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vocês. Eu quero dizer para você, jejuem, porque o Senhor fará maravilhas no meio da nossa igreja. Mas nós precisamos entrar nessa batalha. Nós precisamos comprar essa briga. Nós precisamos perseverar em jejum e oração. E eu quero conclamar você agora a assumir um compromisso, não comigo, porque eu não vou estar lá controlando se você está jejuando ou não, mas eu quero que você assuma um compromisso com Deus nessa manhã. Quem é que pode jejuar toda segunda-feira? Levante sua mão. Toda segunda-feira. Amém. Você assumiu um compromisso com o Senhor, amém? Às terças-feiras, quem pode? Pastor, eu posso fazer mais de um dia? Quantos você puder. Terça-feira, quem pode? Amém. Glória a Deus por isso. Quarta-feira, quem pode? Quarta-feira. Amém. Deus seja louvado. Quinta-feira, quem pode jejuar toda quinta-feira até o final do ano? Quinta-feira. Amém. Sexta-feira, quem pode jejuar toda sexta-feira? Levante sua mão. Isso. Amém. Sábado, quem pode jejuar todo sábado até o final do ano? Glória a Deus. E todo domingo, quem pode jejuar todo domingo? Amém. Você assumiu um compromisso hoje com o Senhor. E nós vamos até o final do ano. E nós vamos colocar no grupo de membros propósitos de jejum. Nós vamos colocar lá. O que a gente fala aqui, às vezes, você pode esquecer. A gente vai estar colocando no grupo de membros, todo dia, propósitos de jejum. Nós precisamos vencer essa batalha, meus irmãos. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos continuar crescendo em unidade, para que o Senhor alcance almas. Posso ouvir um amém? Como eu disse, e eu quero concluir com essa frase, o jejum, ele não muda Deus, mas ele libera o seu espírito, mortificando a carne, tornando-nos mais sensíveis à voz e ao agir de Deus. Mortifique a sua carne. Como eu disse, se você toma medicamento e precisa de uma refeição antes, tome o seu café, tome o seu medicamento e faça o jejum pelo tempo que você puder. Mas vamos entrar nessa batalha. E se você não levantou a mão para nenhum desses dias, eu peço que o Espírito Santo incomode você, porque você faz parte desse corpo. Esta é a sua igreja. Nós somos o povo de Deus. E essa batalha atinge a todos nós. Precisamos estar unidos em oração. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Os diáconos podem se preparar aqui para servir a ceia. O ministério de louvor também. Mas antes eu quero orar por você. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi proclamada. O ensinamento foi dado, Jesus, e agora chegou a hora da batalha. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor levante homens e mulheres, guerreiros e guerreiras de oração, meu Pai. Muitos já deram o seu nome, deram compromisso, vão estar jejuando, meu Pai, ao longo dessa semana e das próximas até o final do ano.
E nós estamos jejuando para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos modifique, para que o Senhor venha mortificar a nossa carne, para que o Senhor possa nos tornar sensíveis à Tua voz. E mais do que isso, Pai, estamos jejuando pela unidade da nossa igreja, meu Pai, para que este corpo esteja cada dia mais unido na Tua presença, meu Pai. Senhor, fecha as brechas, Senhor, desbarata, Senhor, qualquer tentativa do maligno, apaga todos os dardos inflamados que ele jogar contra nós, ó Pai, que o Senhor nos dê vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que o Teu povo venha responder a esta conclamação, ó Pai. Oh Jesus, que homens e mulheres levantem a sua voz e possam jejuar e orar na Tua presença. Como disse Josué, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Nós cremos, ó Pai, que veremos o Teu agir nessa igreja. Nós cremos que veremos os Teus milagres em nosso meio, meu Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua conosco, meu Pai, que durante esta celebração de Santa Ceia, que nós possamos nos voltar para Ti, meu Pai. Que esta manhã seja uma manhã de reconciliação. Que aqueles que estiverem longe, que aqueles que estiverem afastados, sejam reconciliados nessa manhã, meu Pai. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. E a igreja do Senhor diga amém. Você pode sentar. Nós vamos servir a ceia e vamos louvar o nome do Senhor. Preciso
instruindo a igreja de Corinto, ele disse: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A ceia é um dos momentos mais especiais que nós temos. Para você entender a importância da ceia, quando você está vivendo um momento especial na sua vida, com a tecnologia que nós temos hoje, você pega o seu celular e você faz uma foto ou faz um vídeo, não é verdade? Você está lá num casamento, você está lá numa formatura, você está num passeio, comemorando uma data especial. A primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, abrir a câmera e registrar aquele momento, sim ou não? Sim. Jesus, ele não deixou uma foto. Jesus, ele não deixou um vídeo. Mas Jesus deixou algo para nós nos lembrarmos dele. Ele disse: façam isso em memória de mim. Não é à toa, nem tampouco por acaso, que todo mês nós fazemos a Santa Ceia. É para nos lembrarmos de quem Ele é e do que Ele fez por nós. O seu corpo foi entregue e o seu sangue foi derramado por cada um de nós. Mas Paulo também dá algumas instruções importantes. Ele diz que nós precisamos fazer um autoexame. Ele diz que cada um examine a si mesmo. Isso quer dizer, precisamos olhar para nós e reconhecer aquilo que está errado, e reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Mas Paulo não diz: se examine e fique de fora. Ele diz: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia, a santa ceia do Senhor, também é um momento de reconciliação. Para os que estão perto, é um momento de lembrar mais uma vez de quem Jesus é na sua vida. Para os que estão longe, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para os braços do Pai. Dizer: Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Já não sou digno de ser chamado de Teu filho. E o Senhor vai dizer para você: não, você ainda é meu filho. Você ainda é minha filha. Ele dirá: tragam roupas novas, sapatos novos, traga o anel e mate o novilho cevado. Porque o meu filho estava morto e tornou a vida.
É por isso que a Santa Ceia é tão importante para nós. Eu vou deixar o microfone de lado um pouquinho para que você possa fazer este exame, para que você possa pedir perdão a Deus, para que daqui a pouco a gente participe juntos, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Faça isso agora em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado, Jesus, por este momento tão especial. Obrigado, Senhor, por tudo que este pão representa. Este pão representa o teu corpo que foi dado em nosso lugar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque este sacrifício foi feito por nós. Oh Jesus, muito obrigado, meu Pai. E há uma promessa, o Senhor fez uma promessa. Um dia o Senhor disse: eu beberei com vocês na presença de meu Pai. Nós cremos, ó Deus, e aguardamos essa promessa em nome de Jesus, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Pai. Abençoa este pão, nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar, meu Pai. Obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão, Senhor. Do mesmo modo, este cálice representa o teu sangue, Deus, derramado na cruz por nós, para o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa este cálice, o cálice da bênção. Oh Senhor, que lavou as nossas vestes e nos deu, Senhor, uma esperança. Obrigado, meu Pai, abençoa este cálice, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para todos sempre, meu Pai. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de vivermos esta aliança, de estarmos debaixo da tua aliança, meu Pai, feita na cruz por nós. Obrigado pelo teu amor, Pai, tão grande e tão incondicional. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou em mais esse dia, meu Pai.
pois a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o teu nome para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Vou pedir para você sentar só um pouquinho, só para nos ajudar a recolher os cálices. Quero convidar você a estar presente logo mais às 18 horas. Hoje tem a série Imitadores de Cristo. Eu sempre falo errado. Eu falo imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Logo mais estaremos de volta. E eu quero convidar você, meus irmãos, a estar presente nos cultos. Não falte. Que você possa vir buscar a face do Senhor. Que você possa consagrar o seu domingo a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, se você já teve o seu cálice recolhido. Depois da oração final, os diáconos vão estar aqui para orar e ungir com óleo os enfermos. Que Deus abençoe sua vida. Pai, leva-nos em paz. Dá-nos uma tarde abençoada na tua presença. E que o teu Espírito continue falando aos nossos corações. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Lembrando da